Graça e paz, irmãos. Quero que você abra a sua Bíblia aí, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 1, amém? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja de Tessalônica, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavras, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria de espírito. De sorte que vos tornaste modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos mais necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, vos converteste a Deus para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes do céu o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, está aqui, Senhor, a Tua palavra, que nesta noite Tu possa nos ensinar, Senhor, a sermos uma igreja exemplar, assim como a igreja de Tessalônica, Senhor. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus, a compreender, Senhor, as Tuas verdades, que nesta noite seja uma noite preciosa, Senhor, de grandes ensinamentos para todos nós. E também rogo a Ti pela minha vida, Te peço, Senhor, que o Senhor me ajude e me abençoe, para louvor, para a glória do Teu santo nome. Essa é a nossa oração, Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, quando eu fui convidado para trazer a mensagem do Evangelho nesta noite, eu me lembrei desse texto e vi que quarta-feira passada o pastor Hamilton pregou justamente na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, se eu não me engano. E também a devocional hoje falando sobre essa questão de um perfil ideal para uma igreja. Esse será o nosso tema de hoje. A igreja, ela, diante de todas as coisas que nós temos visto o mundo se encaminhar, a igreja ela deve ser o maior modelo para alcançar pecadores que nós encontramos ainda nesse mundo caído. E a igreja de Tessalônica, ela vai nos dar um grande exemplo acerca disso, por meio de todos esses versos que nós acabamos de ler aqui agora. O apóstolo Paulo, ele junto com seus companheiros, ele sai do porto de Troade, navega ali pelo mar Egeu, aponta na região da Macedônia. Segundo alguns comentaristas, dizem que ali começava uma invasão missionária na região da Europa. E a igreja de Filipe ajuda o apóstolo Paulo junto com seus companheiros
deduz que a escolha de Tessalônica foi uma escolha deliberada desses, tanto de Paulo como de Silas, que ele fala aqui que é Silvano. E Paulo olha para a região de Tessalônica e vê na região de Tessalônica uma grande oportunidade de se pregar o evangelho. Olhando para essa pequena introdução, início da introdução, nós observamos que é importante para mim e para você ter os olhos espirituais abertos, para que na região onde você esteja, no lugar onde você esteja, você veja uma grande oportunidade de pregar o evangelho. Na sua casa deve ter pecadores que não conhecem a Jesus. E você deve pedir discernimento a Deus para que você possa olhar para a oportunidade que você tiver para você pregar o evangelho. Paulo olhou para Tessalônica e viu uma grande oportunidade, não só de pregar o evangelho, mas também de fundar uma igreja. Paulo, ele prega por 3 sábados na sinagoga, e alguns comentaristas dizem que esse ministério de Paulo dura mais ou menos algumas semanas, porque Paulo tinha a atividade que nós sabemos que era fabricante de tendas. Outros dizem também que Paulo foi ajudado pela igreja de Filipe, né? E outros dizem também que, devido ao número de pessoas que havia sido alcançado, o ministério de Paulo ele prolongou por mais algumas semanas. Mas veja que interessante. Quando nós que conhecemos o evangelho verdadeiro e genuíno, nós pregamos o evangelho para determinadas pessoas que não conhecem a Cristo Jesus, irmãos, ali pode ter certeza, vai ser firmado um crente que não tem medo de anunciar a sua verdade. Foi isso que aconteceu com a igreja de Tessalônica. Paulo prega o evangelho para aqueles irmãos, e a igreja agora ela está firmada na verdade, testemunhando dessa verdade, e olhe só, a igreja só ia crescendo. Isso é o evangelho. O evangelho, quando ele é pregado de forma verdadeira, não se preocupe. A obra não é sua, a obra é do Espírito Santo. E ela firma crentes verdadeiros, que não tem medo de anunciar a verdade do evangelho. Então, nós observamos isso. De Tessalônica, Paulo vai para Bereia, aonde ali ele funda outra igreja, e ali também há uma grande perseguição com esses irmãos, pelos judeus ali de Tessalônica. E Paulo agora deixa lá Silas e Timóteo. Paulo vai para Atenas. E por causa da preocupação de Paulo, Paulo envia Timóteo para Tessalônica, para Timóteo ministrar naquele lugar, e também para Timóteo trazer notícias da igreja. E Timóteo vai até Tessalônica, prega lá, vê como os irmãos estavam vivendo, e traz notícias grandiosas para o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, obviamente, se alegra, porque não tem coisa mais maravilhosa de que quando você prega o evangelho para alguém e você o passar de anos, você pergunta: e aí, meu irmão, como é que está? E a pessoa diz: estou firmado em Cristo e não tem nada que me tire da presença dele. Isso é maravilhoso, e eu acredito que o coração do apóstolo Paulo se alegrou quando Timóteo traz essas notícias de lá para ele. A carta em si, irmãos, ela tem um teor que transborda de expressões de amor e também de encorajamento para esses irmãos. Tem 4 pontos preocupantes também, que é o seguinte: alguns oposicionistas, eles caluniavam o caráter do apóstolo Paulo. E isso era preocupante. Caluniavam não só o apóstolo Paulo, mas também o seu ministério. Havia também uma outra preocupação, que era aqueles que eram recém-convertidos, eles eram não forçados, mas instigados a voltar para o paganismo, e isso também causava grande preocupação no apóstolo Paulo. Uma terceira preocupação que havia também era que esses irmãos, eles tinham havia um grande mal-entendido acerca da segunda volta de Cristo. E Paulo vai falar sobre isso justamente no final do capítulo 1, no verso de número 10 que nós lemos,
É como se o apóstolo Paulo dissesse: vocês não se preocupem, porque no dia que Cristo voltar, vocês olharão para o céu e verão ele descendo em grande glória. Então o apóstolo Paulo acalma esses irmãos acerca disso. E a quarta preocupação era que se Cristo tivesse voltado, e os entes queridos que já haviam partidos, né? Porque, segundo o apóstolo Paulo, eles ressuscitariam primeiro. E Paulo tranquiliza o coração desses irmãos acerca disso. Então, Paulo ele vai desafiar esses irmãos de Tessalônica a se manterem firmes. Firmes na fé, terem uma vida dedicada ao nosso Deus, mesmo diante de toda perseguição que havia no meio daquele povo. Paulo também vai consolar eles acerca da questão da ressurreição. É como se Paulo dissesse a ele: não se preocupe, porque os seus entes queridos, eles ressuscitarão. E para nós também, irmãos, isso é uma grande alegria, porque aqueles que morreram em Cristo Jesus, nós iremos encontrar com eles novamente. Nós iremos encontrar com ele novamente. Pastor Hamilton até pregou isso um domingo desse aqui. Então, Paulo conforta o coração desses irmãos acerca disso, que esses irmãos permanecessem firmes. E Paulo também quer desmanchar justamente essa imagem que foi construída dele, né, por ele, acerca desses oponentes que diziam que o apóstolo Paulo, o ministério dele era um ministério mentiroso, algo dessa natureza. E Paulo, ele vai justamente confortar o coração desses irmãos para que esses irmãos soubessem que tudo aquilo que Paulo pregou ou falou não veio de Paulo, mas veio do próprio Deus para aquela igreja de Tessalônica. Olhando para o texto, irmãos, que nós acabamos de ler, nós vemos aí o apóstolo Paulo citando 3 remetentes dessa carta. O próprio Paulo, Silvano ou Silas e também Timóteo. Por que Paulo cita esses 3 no início da sua carta? Porque essas pessoas aqui, irmãos, elas foram pessoas compromissadas com o Evangelho. Ninguém faz igreja sozinho. Pastor Hamilton não teria condições de fazer uma igreja sozinho. Pastor Hamilton, ele precisa de pessoas ao seu lado que contribuam para o avanço do Evangelho. A mesma coisa aconteceu com o apóstolo Paulo. E ele destaca isso acerca desses 2 homens aqui, Silvano e Timóteo. E ele diz: Paulo, Silvano e Timóteo, porque foram homens que cooperaram com o Evangelho. E nesta noite eu quero dizer a você: você é um cooperador do Evangelho. Você é um cooperador. Não ache que porque você não pode estar aqui, você não coopera com o Evangelho. Não ache porque você não tem capacidade de estar ali na porta, ou você ser um diácono, ou você ser um presbítero, algo dessa natureza, que você não pode cooperar com o Evangelho. Você pode cooperar com o Evangelho orando na sua casa. Você pode cooperar com o Evangelho, porque todos nós somos cooperadores do Evangelho. E Paulo, ele reconhece isso, que esses irmãos eram cooperadores do Evangelho. Mas não só isso, Paulo sabe que outra verdade que Paulo reconhece aqui na carta é que a igreja, irmãos, ela precisa estar firmada na verdade. E quem é a verdade? É Cristo. Cristo é a verdade. E Paulo, no verso número 1, na parte B, ele diz: a igreja de Tessalônica, que está em Deus Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo. Uma igreja, irmãos, ela tem que estar firmada na verdade que é Cristo. A igreja, ela não está firmada em dogmas humanos. Quando a igreja está firmada em dogmas humanos, a tendência dessa igreja é destruição. Não há transformação quando a igreja não está firmada em Cristo Jesus. Mas Paulo reconhece isso e diz: a igreja que está em Deus Pai e em Cristo Jesus. Paulo também reconhece 2 coisas importantes que todos nós, irmãos, deveríamos nos alegrar todas as vezes que nós lêssemos as Escrituras Sagradas. Paulo diz a esses irmãos: graça e paz a vós outros. Todos nós sabemos que a graça ela foi algo dado a nós porque nós não merecíamos. Todos nós sabemos isso. O que nós merecíamos era a morte. Mas Deus usou de misericórdia para conosco e nos deu graça, nos deu vida em abundância. E quando eu olho para isso, irmãos, o meu coração deve se alegrar, porque eu merecia a morte, mas o Senhor gratuitamente me deu vida. Ele me deu vida. E quando o meu coração olha para isso, eu tenho paz.
Eu tenho paz diante desse Deus que antes era meu inimigo e agora ele se tornou meu amigo. Bendito seja Deus, irmãos, por isso. Louvado seja Deus. E aqui, irmãos, no verso 2, o apóstolo Paulo, ele faz algo, irmãos, que me constrangeu quando eu estava lendo. No verso 2 ele diz: damos sempre graças a Deus por todos vós. Paulo aqui, ele vai nos ensinar algo que todos nós nunca mais deveríamos esquecer. É render graças a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos. Esse que está do seu lado aí é um pecador. Talvez você não saiba o pecado que ele cometia, mas esse Deus que o apóstolo Paulo apresenta aqui aos Tessalonicenses foi o Deus que arrancou ele do império das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, irmãos, olhe só como isso me constrangeu, porque muitas vezes, irmãos, nós olhamos para a vida dos nossos irmãos e nós criticamos o irmão. Nós não oramos pela vida do irmão. Esses irmãos aqui, eles estavam sendo tremendamente instigados a voltar para o paganismo. E Paulo olha para eles e diz assim: eu rendo graças a Deus, porque Deus alcançou vocês. E não só isso, irmãos, Paulo diz que o que ele diz aqui não fica só nas suas palavras. Paulo diz: eu menciono vocês todos os dias, sem cessar, nas minhas orações. Olha só o que o apóstolo Paulo faz. Nós pegamos a rede social, olhamos muitas vezes o irmão errando ou pecando, fazendo algo dessa natureza. Ei, vá orar pelo teu irmão, porque ele está prestes a voltar para o paganismo, ou para o erro que ele vivia. Paulo nos ensina algo grandioso. Eu menciono vocês todos os dias. Eu não faço isso uma vez ou uma semana. Não, eu faço isso sem cessar. E isso é grandioso para nós, irmãos. Isso traz um ensinamento grandioso para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós temos muitos motivos para orar. Vou lhe dar um. A irmã Fátima, ela me chamou para uma casa de apoio. Sabe o que é que tem lá? Drogados, líderes de facção, que estão lutando, dia após dia, para não sair da presença do nosso Deus. E nós estamos preocupados com rede social. Irmão, tem muitos motivos para nós orarmos. Por isso que eu disse que isso me constrangeu. Homens que eu conversei lá, que eu fiquei olhando, eu disse: Senhor, só uma obra tua para salvar um miserável pecador como esse. E nós precisamos, como o apóstolo Paulo, mencioná-los nas orações, sem cessar. Todas as vezes que você se lembrar, mencione os drogados, as prostitutas, os homossexuais. Eles lutam. A luta é constante, irmãos. A briga é ferrenha, irmãos, para que eles não saiam da presença do Senhor. Há uma luta grandiosa, irmãos. E nós estamos querendo perder tempo porque o irmão botou um biquíni, botou sei lá o que numa rede social. Vai orar para que o irmão não faça mais isso. Temos motivos de sobra. E o apóstolo Paulo, ele diz isso aqui: eu menciono vocês nas minhas orações sem cessar. Mas a igreja de Tessalônica, ela também nos dá um outro grande exemplo. E Paulo vai mencionar 3 perfis interessantes dessa igreja, que está no verso de número 3. Ele diz, ele vai falar da operosidade da fé desses irmãos. Esses irmãos aqui, eles tinham uma fé atuante, irmãos. Não existe a fé sem obras. Não existe. E esses irmãos aqui, eles eram atuantes.
a ponto de estar passando por perseguição, mas para eles a vida pouco importava. Eles queriam atuar, porque eles queriam demonstrar ou mostrar o Deus que salvou eles, para salvar outros irmãos deles também. Então Paulo fala da operosidade da fé desses irmãos. Paulo fala também da abnegação do amor dele, que está também no verso de número 3. Aquela igreja, ela amava uns aos outros. E é interessante isso, porque essa palavra abnegar ou abnegação, ela tem um sentido de eu me despojar dos meus desejos e prazeres em favor do outro. Eu preciso me despojar daquilo que me satisfaz em favor do meu irmão. É bonitinho, né, o Denberg está falando aí, é bonito, né, está falando. Eu sei que não é fácil, irmãos. Se a igreja de Tessalônica, Paulo elogia ela por isso, é porque ela fazia. E no capítulo 5 de Romanos, o próprio Paulo, ele escrevendo, ele diz assim, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, não é por causa de você, é por causa do Espírito que vive em você, que nós vamos conseguir amar uns aos outros. Que nós vamos nos abnegar dos nossos desejos e das nossas paixões, por causa do outro. Paulo diz também que esses irmãos, eles tinham firmeza na esperança em Cristo Jesus. Às vezes, irmãos, é até engraçado, a gente fala com alguns irmãos, Jesus está voltando, eles estão, peraí, não pode voltar agora não, que eu tenho que me casar. Só que, irmãos, isso é um motivo para os não salvos. Para os salvos, irmãos, você sabe que você vai ficar sem dor, sem preocupação, a sua cabeça não vai mais estar friviando, como diz o Matuto, friviando em relação a como é que eu vou me casar, quando eu vou me casar, porque lá, quando Jesus voltar e levar a sua igreja, nós não teremos mais isso. E aqui eu não estou dizendo que não é para ninguém casar, né? Amém, se pensa em casar. Mas a igreja de Tessalônica, ela anelava pela volta de Jesus Cristo. E Paulo diz, eu fico abismado com a firmeza da vossa esperança em Cristo Jesus. Parafraseando o que o apóstolo Paulo estava falando. Paulo sabe também, irmãos, que Paulo reconhece, na verdade, a característica dos escolhidos de Deus. E Paulo diz, reconhecendo, irmãos, no verso 4, irmãos amados, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Uma igreja local, irmãos, ela é constituída de eleitos, salvos por meio da obra de Cristo. Só que no meio da igreja tem também os não salvos, que o seu nome está no rol de membro da igreja, mas não estão escritos no livro da vida. E isso aí nós precisamos examinar, cada um examine a si mesmo, para que possa ver se está andando na fé, né? Como o apóstolo Paulo diz. Como é que eu posso identificar isso? Quando eu olho para o verso anterior, o apóstolo Paulo, ele diz, no verso anterior, é só você olhar, você é um operoso da fé? Você é alguém que é abnegado do amor? Você é alguém que tem o desejo, a convicção de que Cristo vai voltar e vai vir lhe buscar? Paulo olhou para esses irmãos e disse, eu reconheço que vocês são eleitos de Deus. Essa igreja, irmãos, ela tinha labor, ela tinha obediência, ela tinha amor. Mesmo em meio a grande perseguição, mas esses irmãos tinham essa esperança na volta de Cristo Jesus. Paulo também, irmãos, reconhece que o evangelho que foi pregado não foi palavras jogadas ao vento, mas, sobretudo, é poder de Deus no Espírito Santo. Como eu falei no início, não é por nós, é pelo poder do Espírito Santo. Nós pregamos o evangelho, o Espírito Santo é que faz a obra na vida do pecador. Foi assim na minha, é assim na sua vida, foi assim na vida de muitos que foram alcançados. Paulo, ele simplesmente sabia a tarefa que tinha sido dada a ele. Paulo foi experimentado e ele foi aquele que foi dado a incumbência de proclamar o evangelho.
Nós também, irmãos, foi dada a incumbência a cada um de nós de proclamarmos o Evangelho. E Paulo diz, essa palavra, esse Evangelho não chegou até vós somente em palavras, mas em poder no Espírito Santo. Esse é o Evangelho, irmãos. Havia uma coisa interessante aqui com esses irmãos de Tessalônica, porque havia pregadores, filósofos, itinerantes naquela região ou naquela época, que eles só estavam interessados, irmãos, em ganhar dinheiro à custa das pessoas que não tinham entendimento. Não é muito diferente dos nossos dias atuais. Nós temos visto inúmeros pastores e líderes que estão de olho nas suas receitas, para que as suas receitas elas estejam cada vez mais abastadas. O evangelho que é pregado hoje, principalmente o evangelho da prosperidade, esse evangelho não é o evangelho que muda ninguém. Mas esse evangelho que o apóstolo Paulo está falando aqui, esse sim muda. Esse sim muda. E se você conhece alguém que está aí, nessas igrejas, com esses líderes, com esses pastores, não vá discutir. Pregue o evangelho. Pregue o evangelho. Nesses evangelhos, irmãos, as pessoas elas vivem uma vida de pecado, cometendo todo tipo de aberração, e para eles está tudo bem, porque o evangelho que é pregado não é o evangelho que muda, não é o evangelho de Cristo Jesus, que mudou o apóstolo Paulo, que mudou a igreja de Tessalônica. Paulo também, irmãos, ele sabe de algo grandioso, ele mostra qual é o intuito do evangelho. E ele diz no verso de número 6, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Esses recém-convertidos aqui, irmãos, eles entenderam tanto a mensagem como também compreenderam os mensageiros. Mesmo diante de toda a perseguição que esses irmãos passavam, eles compreenderam a mensagem. Eles se tornaram imitadores. Imitadores não só dos seus líderes, mas também do Senhor. Nós precisamos ser imitadores também. Nós temos grandes exemplos dentro da nossa igreja. Homens e mulheres de Deus, que nos dão grandes exemplos. Mas nós temos o maior exemplo de todos, Cristo Jesus. Que nós precisamos olhar para todos os atos dele e imitá-lo, para que nós sejamos também uma igreja exemplar, com um perfil realmente ideal para esse mundo caído. E Paulo diz que esses irmãos aqui, eles receberam essa palavra com alegria, mesmo com perseguição, porque Paulo diz ainda no verso 6, que eles receberam isso mesmo em meio a muita tribulação. Vejam só, mesmo em meio a muita tribulação. Esses irmãos, eles foram ricamente abençoados com a palavra do Senhor, irmãos. Paulo mostra também, irmãos, que o evangelho, o esforço de pregar o evangelho, ele tem um propósito. E qual é o propósito? É o que está no verso 7. Dessa forma, vocês agora se tornaram modelos. Paulo agora mostra que eles primeiro imitaram eles, e agora eles imitaram eles e o Senhor, e agora eles se tornaram modelo. Você sabia, irmãos, que nós podemos ser motivos de escândalo ou também de exaltação dessa palavra? Depende da forma como nós temos tratado o evangelho, nós podemos ser motivos de escândalo. Nós não podemos ser um modelo para o evangelho. Eu espero que isso não aconteça conosco. Uma liderança, irmãos, um pastor, um diácono, um presbítero, que vem aqui nos ensinar, ou nos estudos, ou no agrupe, quando ele se esmera para ensinar a palavra do Senhor, ele quer fazer de você um modelo. Não é o modelo dele como algo principal, não. Ele quer fazer de você o modelo de Cristo. Porque é para isso que nós caminhamos, e o apóstolo Paulo diz isso na carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 29.
Nós estamos caminhando para ser a imagem e semelhança de Cristo. Então a igreja de Tessalônica, ela também se tornou modelo. Paulo diz também no verso 8, irmãos, que isso repercutiu de forma grandiosa. E Paulo diz, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor. Esse verbo aqui, repercutir, ele tem o significado do soar de uma trombeta. E quando eu estava vendo isso aqui, eu me lembrava que a banda marcial do Hall Cordler, quando ela está ensaiando, né, a gente escuta quando a trombeta toca, né? Você não tem noção, se você for um modelo, aonde você pode repercutir. Eu estou falando aqui, da quadra 10 para o Hall Cordler. Se ele está dizendo que isso aqui é como um soar de uma trombeta, eu estou falando daqui, da quadra 10 para o Hall Cordler. O seu modelo, o seu exemplo pode repercutir onde você menos espera. Se repercutiu com a igreja de Tessalônica, pode repercutir conosco também. Não é? Pode repercutir conosco também. E isso é grandioso, irmãos, porque a palavra do Senhor, irmãos, ela nos constrange, irmãos, a verdadeiramente sermos modelos para esse mundo caído. E ele diz também no verso 8 que essa palavra, irmãos, fez dessa igreja uma igreja de fé. Ele diz, mas também a vossa fé em Deus, não só repercutiu de vós a palavra do Senhor, mas também a vossa fé. Paulo agora se alegra porque esses irmãos, a fé desses irmãos se espalhou. E nada mais, irmãos, chama a atenção para o evangelho quando nós observamos uma pessoa de fé. A fé em Cristo Jesus. Pode chover canivete, mas o cara está lá firme. Está lá firme. Porque ele sabe quem é o dono dele. Você sabe quem é seu dono? A sua fé, ela pode repercutir dentro da sua casa, na sua família, no seu trabalho, aonde quer que você vá. Paulo também nos mostra duas coisas importantes aqui, irmãos. No verso de número 9, ele diz o seguinte: olha o que o evangelho faz. Ele diz, verso de número 9: pois ele mesmo, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso em vosso meio. E como vocês deixaram os ídolos e vos converteste a Deus para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Duas coisas aconteceram com esse povo. Primeiro, eles deixaram a idolatria. E a segunda, eles foram servir. Todo crente que é alcançado pelo evangelho, ele deixa o mundo. Mas também, crente, você é servo, você tem que servir. Não tem essa de crente dizer, eu não gosto de servir. Paulo está dizendo aqui, vocês deixaram os ídolos, vocês sabem a quem vocês serviam, agora vocês servem ao Deus vivo e verdadeiro, então vocês têm que servir a esse Deus. Alguns desses irmãos não queriam mais trabalhar, queria estar agora fofocando. Paulo disse, ei, bonitinho, tem muita coisa para vocês fazerem no reino. Vão servir a esse Deus que alcançou vocês. Ah, mas eu não sei tocar, eu não sei. Sabe não? Sabe orar? Vá orar. Vá socorrer. Vá abraçar. Vá visitar. Ele tirou vocês das trevas. Agora vocês servem ao Deus vivo e verdadeiro. Vocês não servem a um Deus de pau, de madeira, de pedra, de ouro, de barro. Não, é o Deus vivo. Eu olhando para isso, irmãos, eu me lembrei da irmã Hortência. Aqui no final do ano, o testemunho que ela deu. Ela disse que foi um desejo tão grande nela de servir. E ela disse que, e agora? O que é que eu vou fazer, presbítero Neto?
E ela disse, eu vou orar. Já que eu não posso pregar o evangelho lá, porque ela pregava quem chegava no comércio, ela disse, eu vou orar. Aí, irmã Mariana, ela ia orar, ela disse que a oração dela era parcelada. Porque ela orava, chegava um cliente e chamava ela. Aí ela tinha que se levantar, e parava a oração, ia lá, atendia. Aí ela disse que assim foi, mas por meio do coração dela, desejoso de servir ao Deus vivo e verdadeiro, Deus fez coisas grandiosas naquele lugar. Não tem desculpa, irmãos. Você está inserido no reino. Não é a igreja, não, é o reino. Você está inserido no reino. E quem está inserido no reino deve servir. E mesmo uma oração parcelada, se você não tem tempo para orar e a sua oração é parcelada, não tem problema. Se for de todo o seu coração, Deus conhece o seu coração. Paulo finaliza dizendo qual é a expectativa dessa igreja exemplar, ou do perfil exemplar dessa igreja. No verso 10 ele diz, para que vocês aguardem do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Antes da conversão, irmãos, esses irmãos aqui, eles não tinham esperança. Agora, eles aguardam como quem aguarda um convidado de honra. E é interessante porque a expressão aguardando, ela pressupõe uma preparação e prontidão. Nós temos que estar prontos e preparados, porque Jesus ele vai voltar. E aqui causa alegria, mas também preocupação, porque alegria é porque aqueles que reconheceram Cristo, eles sabem que estão livres da ira vindoura. Mas aqueles que não reconheceram a Cristo, eles sabem que Jesus vai voltar e que também eles vão participar da ira de Deus. Se isso não lhe causa preocupação, alguma coisa está errada. Ela tem que causar alegria, mas tem também que causar preocupação. Porque talvez dentro do seu lar tenham pessoas que não conheçam o Senhor e que irão participar da ira de Deus. Experimentar da ira de Deus. Então aqui, irmãos, fica o alerta para nós. Nós que já fomos salvos pelo Senhor. Que nós possamos pregar o Evangelho. Que nós possamos ser igual à igreja de Tessalônica. Uma igreja que verdadeiramente deu exemplo que o Evangelho alcançou a vida de cada um desses irmãos. Assim como a igreja de Tessalônica, irmãos, nós sim podemos ser um exemplo nesse mundo caído, no bairro onde nós vivemos, na cidade onde nós vivemos, no trabalho, na universidade, nas escolas, nós podemos ser um exemplo. O modo como você vive o Evangelho, irmãos, ele pode repercutir não só na sua vizinhança, mas aonde você nem imagina. Então, o que fazer, Udenberg? Se entregue cada dia mais ao Senhor. Reconheça quem você era e o que Cristo fez por você. Isso, com certeza, vai alegrar o seu coração e vai fazer com que você se entregue cada vez mais a esse Senhor. E se você não tem tido esse desejo, clame a Ele. Clame a Ele dia e noite. Senhor, faça arder o meu coração pela Tua obra. Faça arder o meu coração pela pregação do Evangelho. Faça arder o meu coração, Senhor, para que eu possa viver de modo digno do Senhor. Esse deve ser o nosso desejo, irmãos. Para que nós estejamos dentro desse perfil de uma igreja exemplar. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um de vocês. Que em nome de Jesus o Senhor possa a cada dia nos firmar nos seus caminhos.